Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Meus amados, queremos neste dia estarmos parabenizando a todas as mamães da face da terra. Este dia tão especial que nos fez o Senhor. Queremos estar trazendo a palavra de Deus que encontra-se no livro de 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 11, e nos diz assim: Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Querido Deus, eterno Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos alcançadas e te suplicamos, ó Deus, que o Senhor visite neste dia tão especial a cada uma mãe na face da terra e que abençoe a cada uma de igual forma, Senhor, dando-lhes sabedoria, dando-lhes condições para que possam estar criando os seus filhos segundo a sua vontade. Também queremos te agradecer, ó Pai, pela leitura da tua palavra que foi feita e te suplicar que o Senhor continue falando ao nosso coração. Esta é a nossa oração, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Meus amados, há algumas mulheres na Bíblia que foram mãe e, portanto, são dignas de destaque, pois instruíram seus filhos de forma excelente, tornando-os grandes homens de Deus. Isto porque desempenharam o seu valor como educadoras, como colunas de oração para a sua família, como fontes de inspiração para seus filhos. Mas nós destacaremos neste dia especial, entre tantas, uma que com certeza pode representar todas as demais de forma grandiosa. Queremos destacar Ana, uma mulher de Deus. Quem foi Ana? Ana foi mãe do profeta Samuel. E nós queremos destacar 3 características desta mulher chamada Ana. A primeira característica que nós queremos destacar é que Ana foi uma mãe ousada. Quando nós olhamos para esta palavra ousada, nós vamos entender que esta palavra ela vai significar corajosa. E nós vamos perceber que
Ana, antes dela ser mãe, ela já possuía esta característica. Tanto é que ela nunca baixou a sua cabeça, ela sempre deu seguimento à sua vida de uma forma demonstrando muita ousadia, demonstrando muita coragem. Nós vamos perceber que Ana era uma mulher estéril. A Bíblia vai nos dizer que o próprio Deus, o próprio Senhor, fechou a sua madre. Ana então era impossibilitada de ter filhos, de ser mãe, e isto a tornava uma mulher muito amargurada. Mas para piorar um pouquinho mais a situação de Ana, Ana casou-se com Eucana. E Eucana tinha também, além de Ana, outra mulher. Então Ana tinha uma concorrente. Esta concorrente chamava-se Penina. E esta mulher, Penina, ela tinha filhos com Eucana, marido de Ana. E esta mulher, então, ela zombava de Ana pelo fato dela ter dado filhos ao seu marido e Ana não ter esta possibilidade. E isto deixava Ana muito constrangida, isto deixava Ana muito entristecida, mas nós vamos observar que diante de todas estas dificuldades, mesmo assim, Ana levantava a sua cabeça, Ana encorajava-se e Ana buscava em Deus a bênção para a sua vida. Nós vamos ver que Ana, ela insiste com o Senhor nesta possibilidade de estar recebendo esta dádiva, de estar recebendo esta bênção de Deus, este presente que seria o filho. E Ana vai até o templo e Ana se prostra diante do Senhor. E Ana pede a Deus e promete a Deus que se Deus lhe concedesse aquela bênção, se Deus lhe desse aquele filho, então ela o dedicaria, o consagraria na casa de Deus e deixaria lá para sempre, para que aquele filho pudesse estar a trabalho de Deus. E Deus abençoa a Ana e Deus lhe dá o filho. Nós vamos então perceber, em segundo lugar, que Ana, além de ser corajosa, além de ser ousada, Ana era exemplar, uma mãe exemplar. E queremos dizer que é um modelo a ser seguido a questão do exemplo, do bom exemplo que tivemos desta mulher chamada Ana. Ana foi exemplar nos cuidados com Samuel, no preparando a Samuel por todo o tempo que esteve com ela, até o dia que ela então o levou para devolver Samuel ao Senhor. Ana foi exemplar também na palavra. Quando nós olhamos lá para o versículo 22 deste capítulo 1 da palavra de Deus, nós vamos ver Ana, ela reafirmando a sua palavra, aquela palavra que ela havia dado ao Senhor lá na sua oração, antes de Deus lhe dar esta dádiva, ela dizendo que ela daria o seu filho ao Senhor, se o Senhor lhe concedesse aquela bênção,
ou esta bênção agora que ela tem, que é o filho, ela está reafirmando para Eucana, para o seu marido, que quando o seu filho desmamasse, ela levaria lá ao templo e entregaria ao Senhor para que ele ficasse lá para sempre. Palavra, meus amados, de reafirmação. Um grande exemplo para todos nós. Ana foi exemplar também no amor a Deus, por tudo aquilo que Deus fazia em sua vida. Amor a Deus pelas bênçãos recebidas. Ana também foi exemplar no amor ao seu filho, da forma que ela encaminhou toda esta situação, porque ela sabia que o seu filho seria para abençoar o reino de Deus, mas que a vida do seu filho também seria grandiosamente abençoada se ela fizesse exatamente da forma que ela prometeu ao Senhor. Então ela indo lá, ela deixando o seu filho na casa do Senhor, devolvendo ao Senhor, ela estava dando ali uma grande prova de amor a Deus, mas amor também ao seu filho, a Samuel. Além de ser ousada, além de ser exemplar, Ana também foi uma mãe fiel. Quando olhamos para o versículo 27 e 28 da palavra que lemos, nós vamos observar exatamente isto, a fidelidade a Deus de Ana. Ana foi fiel na oração. Nós vamos observar que tudo começou na oração. Ana orando, pedindo, clamando, demonstrando a Deus a sua fidelidade. Com certeza ela estava ali pedindo a Deus, mas ela não só pedia, ela também agradecia, porque Ana era uma mulher fiel. Foi fiel na oração, foi fiel na devolução, porque ela reconhecia que Samuel não pertencia a ela, mas pertencia a Deus. Pertencia a Deus porque ela mesma prometeu a Deus que Samuel seria entregue para o seu serviço. E quando pensamos nesta questão dos filhos não pertencer a nós, pertencer ao Senhor, e olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que lá em Salmo 127, versículo 3, parte a palavra de Deus vai nos dizer que os filhos são herança do Senhor. O Senhor nos concede os filhos como herança, mas na verdade os filhos pertencem a Deus. É por isso, meus amados, que nós devemos criar muito bem os nossos filhos, educá-los muito bem, para que eles possam se tornar grandes homens para a honra e para a glória de Deus. Foi isto, meus amados, que Ana fez com Samuel. Ana foi fiel a Deus na oração, foi fiel a Deus na devolução e foi fiel a Deus na adoração. Quando olhamos para o versículo 28, ali no finalzinho, vai dizer que Eli, ou melhor, Ana e Eucana adoraram ao Senhor. E ali adoraram ao Senhor. Depois de ter entregue Samuel ao Senhor, depois de ter deixado Samuel com o profeta Eli,
Então Ana e Eucana adoram o Senhor, dizendo: Senhor, muito obrigado por todas estas bênçãos que o Senhor nos concedeu. Amados, Deus ouviu o clamor de Ana e Deus conta com mães assim que ousem consagrar seus filhos no altar do Senhor. A atitude de Ana cooperou com Deus para que Samuel viesse a ser o que ele foi, um grande homem de Deus. Samuel foi sacerdote, aquele que substituiu Eli. Samuel foi juiz, último juiz de Israel. Por um bom tempo julgou as questões do povo de Israel. Samuel foi profeta, aquele que ungiu o primeiro rei de Israel, o rei Saul. Posteriormente, ungiu também o rei Davi, aquele que se tornou o maior rei da história de Israel. Mas assim como Ana, é que Deus precisa. Mas assim como Ana, é que Deus quer que tenha espalhado pela face da terra. E assim como Ana, mãe, você também é desafiada neste dia a andar com Deus. É desafiada a ensinar os seus filhos a palavra de Deus. É desafiada a prepará-los para serem vasos de bênção e de honra nas mãos de Deus. Porque você é um canal de bênção para a vida dos seus filhos. Portanto, mamães, feliz Dia das Mães. Parabéns, que Deus as abençoe rica e abundantemente.